Então, nosso papo é referente à proclamação da República, né, o 15 de novembro, que se aproxima aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes do 15 de novembro de 1889, vamos voltar 100 anos, 1789, Inconfidência Mineira. Já naquela época, 100 anos antes, né, já se pensava em república no Brasil. Era um movimento é, junto com a conjuração, né, ou dentro da conjuração mineira, que, entre outras coisas, se pretendia implantar a república no Brasil. Por que a república? Como assim? Se não é república, é o quê? Se não é república, era uma monarquia, mas não era uma monarquia exatamente nossa brasileira, né? Nós éramos colônia de Portugal. Então, nessa época, quem governava Portugal era a rainha Dona Maria I. Então, nós, enquanto colônia, a gente, por tabela, era uma monarquia. Por que querer uma república? Independente da questão dos Inconfidentes, né, da Conjuração Mineira, a República propõe, né, uma participação popular, aproximar mais o povo do governo, da administração do Estado, né, da administração do país. Isso não é uma ideia recente do século XVIII nem do século XIX, é evidente que não. Isso vem dos tempos da Idade Antiga, da época clássica, Grécia e Roma. Em Grécia se falava em república, né? E em Roma nós temos um período republicano muito forte. E por que fica mais Roma, a República Romana, do que a República Grega? Na realidade, essa participação popular numa república na antiguidade, mesmo na antiguidade, né, na origem disso, na Grécia, ela é limitada, não é exatamente uma participação direta do povo na administração do país. E a questão da Grécia é o seguinte, que a Grécia não era constituída como um Estado unificado, né? Nós tínhamos as cidades-estados, que eram cidades independentes, com as suas autonomias. Tanto é que, por exemplo, a cidade principal nessa questão dessa origem da República Grega, de Péricles, enfim, era Atenas. E ali, na mesma Península Balcânica, eu tinha Esparta, duas cidades importantíssimas na Grécia. Só que não se falava numa Grécia unificada. Cada um tinha o seu sistema de lei, sua política, sua administração, às vezes até questões de organização social muito diferente, tá? E elas se uniam quando tinha que lutar contra um inimigo comum. E aí Grécia, ó, Esparta e Atenas até se uniam, mas terminavam essas lutas, elas se separavam até chegar numa guerra entre as duas extremamente forte. Então eu poderia ter uma república ateniense, um governo ateniense e um tipo de monarquia espartana, dentro da mesma, o que a gente chama hoje, Grécia. Mas o que nos interessa aqui é o Brasil. Porém, a origem está nisso, né? Essa res pública, essa participação do povo, né, na política. No tempo da Inconfidência Mineira, 1700 e pouco, porque quando eu falo em Grécia e Roma, é antes de Cristo, tá? Principalmente em Grécia, anos 500 antes de Cristo, por aí, né? Roma já, a República Romana mais próximo, né? Ela termina já no período não tão antes de Cristo. Tanto é que o último evento forte assim na República Romana é a participação dos generais, né? A ditadura desses generais, como o Júlio César, que é muito famoso, que nunca foi imperador de Roma. Isso é um outro engano, né? Mas, enfim, voltando ao Brasil. Evidentemente que o tipo de monarquia que existia em Portugal era uma monarquia absolutista. O que quer dizer isso?
os poderes muito concentrados na mão do rei, tá? Então isso distanciava cada vez mais os desejos, as ambições, as aspirações populares da massa e mesmo da própria elite, e, inclusive em se tratando de Minas Gerais, da elite mineradora, que sofria a opressão, as determinações da coroa portuguesa, do rei, né, no caso a rainha nessa época, e muito taxada, né, muito tributada, principalmente em cima da questão do ouro, tá? E isso irritava, claro, que transtornava os mineradores. A participação popular, de novo, e falar que a Inconfidência Mineira foi um movimento popular, não foi. Era de elite para defender os interesses da elite, e essa questão de república, inclusive inicialmente se pensava numa república só para Minas Gerais, não se pensava em Brasil. Mais tarde que isso seria implantado para todo o Brasil, tá? Então isso é um movimento muito localizado, tá? Um movimento separatista, inclusive, né? Porque teria que separar o Brasil de Portugal e Brasil virar uma república, contando aí com uma participação popular maior na administração do Brasil, que se tornaria independente. Estou falando em 1789, tá? Uma data aí quase que simbólica, mas tem um pouquinho a ver, que foi o dia da derrama, que os Inconfidentes se organizaram para arrebentar esse movimento, que é claro que seria um golpe de Estado também. Frustrado, um plano fracassado, não deu certo por vários motivos, inclusive por delação, enfim, onde tem a figura simbólica também, um mito construído de Tiradentes, que um dia a gente pode conversar, mas o nosso papo é a proclamação da República de 15 de novembro. Vamos adiantar logo isso. Não veio a República, mas em 1822 veio sim a emancipação política do Brasil, como a gente fala, a independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro I. Aí começa o segundo período da história do Brasil, que é o período do Império, tá? Porque nós temos um imperador, e agora no Brasil. Não é mais o avó do Dom Pedro, que foi Dona Maria I, não é mais o pai do Dom Pedro, que foi Dom João VI, mas agora Dom Pedro num país independente. Começa o período do Império, para depois vir o período da República. No Império, na monarquia, não se escolhe quem vai comandar. É hereditário o trono. Então, está longe a ideia de república. Por N questões, esse império que foi dividido em primeiro e segundo reinado, o primeiro reinado termina com a abdicação de Dom Pedro I, tá? Por uma característica muito absolutista dele em determinado momento da vida dele, e uma pressão muito forte da elite, da aristocracia brasileira, ele acaba tendo que abdicar o trono. Mas abdicar o trono era um problema, porque o herdeiro seria Dom Pedro II, com 5 anos de idade. Como que ele vai governar o Brasil? Meu Deus. Então entra um período, aí uma entre-safra, que é um período regencial, até o Dom Pedro II atingir maioridade. Foi uma forçação de barra também, que com 15 anos esse Dom Pedro II assume o trono. Então, quem vai cair para o Brasil virar república é esse Dom Pedro II. Ele tem um governo imenso, né? Muito tempo governando o Brasil. E nesse período do governo do Brasil é quando muita coisa acontece no Brasil, principalmente no sentido econômico. É quando o café vira a nossa riqueza principal, enfim, e quando a aristocracia cafeeira, os grandes plantadores de café, os grandes latifundiários, praticamente governam o Brasil. E o Dom Pedro II tem uma política muito morna, tá? Ele não tinha um pulso como teve o pai dele, o Dom Pedro I. Porém, essa questão de monarquia começa a ficar
meio rançosa. E começa o movimento, então, para derrubar a monarquia no Brasil. Tirar Dom Pedro II do Brasil. Muito, 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 muito organizado, pensado pela elite, por essa elite latifundiária, a aristocracia rural do Brasil, tá? E junto até com grupos de pessoas, de intelectuais, de pessoas mais progressistas, se funda um partido republicano. Esse partido republicano, em 1870, ele surge, ele começa a ganhar força, junto com o movimento até abolicionista do Brasil. Chega um momento que o Dom Pedro II, de novo, aí não tem que abdicar, porque aí vem o golpe da República, tá? A proclamação da República. Um golpe, por que um golpe? Eu tenho ali um governo, tá, constituído, há mais de 50 anos, 60 anos governando praticamente o Brasil, com um ministério, uma monarquia que se diz parlamentarista, onde o parlamento, onde inclusive com um primeiro-ministro, poderia representar mais, estar mais próximo dos anseios da massa, né, da população, onde então teria mais participação do que uma política de monarquia absolutista. Então era uma monarquia constitucional, né, uma monarquia parlamentarista, porém privilegiando sempre as elites. Quando essa elite se sente ameaçada, desprestigiada e sem tanta voz no parlamento ou sem tanta voz no governo, a ideia de república esquenta, a ponto de organizarem um golpe. Participação popular? Zero. Zero. Tá? É, mais uma vez, um golpe da elite que retira o Dom Pedro II do governo, a família é exilada do Brasil, de uma maneira até um pouco constrangedora, e os militares se organizam e, com apoio dessa elite latifundiária republicana, proclamam a República no Brasil. Em 15 de novembro de 1889, um ano depois da abolição da escravatura. Diga-se de passagem que abolir a escravidão no Brasil desagradou grande parte dessa elite latifundiária, que eram senhores de escravos, né, que tinham uma mão de obra voltada ao café muito grande e que não era assalariada. Então, de repente, abolir esses escravos gerava para a economia do Brasil, ou dessa elite, o lucro, né? Numa visão assim que tinha muito forte de lucrar mesmo, né? Gastando o mínimo e exportando o café, essas grandes riquezas vão se sentir abaladas. Então, aí o Dom Pedro II, a monarquia, perde apoio dessa elite que era extremamente importante. Dom Pedro II nunca foi uma pessoa muito chegada à ideia militar. Ele nunca apoiou muito o exército brasileiro. Tanto é que a ideia dele, que também já era ideia do pai dele, Dom Pedro I, era não ter o exército brasileiro, era ter uma guarda nacional. E essa guarda constituída de pessoas escolhidas pelo governo. Então havia um desprestígio na questão militar no Brasil. Então esse é um segundo ponto que causa problema para o Dom Pedro II. Tinha também a questão religiosa, né? O regime de padroado. Para vocês terem uma ideia, quem definia, escolhia bispo, nomeava bispo no Brasil, tal, nesse regime, era o Estado, era o governo. Então, havia um certo desrespeito, não desrespeito, mas um não cumprimento das normas da Igreja de Roma, do próprio Papa, pelo sistema de religião aqui no Brasil. Isso também foi um outro. Tiveram algumas questões, alguns fatos de
de prisão, de expulsão de bispos aqui no Brasil, que desagradou. Você imagina uma mentalidade extremamente católica, que já vinha de Portugal, principalmente da família Bragança, agora nessa situação. Então, questão religiosa, a questão republicana, do Partido Republicano que foi fundado, a questão abolicionista e a questão militar, juntas, culminou num golpe de Estado. Tira o Dom Pedro II, proclama-se uma república e quem vai governar? Um militar, Marechal Deodoro da Fonseca. Por isso que se fala também de um golpe militar, né, nesse momento aí que a gente chama de proclamação da República. Um golpe, sim, né, com participação militar, sem dúvida. Então é isso que nós vamos, no geral, comemorar. Se é que é motivo de comemoração, sim, porque a República sempre é algo mais popular, né? Mais próximo, pelo menos deveria ser, da participação popular no governo do Estado. Por enquanto é isso aí. Até a próxima.